Olá, minha gente, estou aqui novamente para fazer um novo vídeo para vocês e dessa vez, eu vou falar um pouco do meu filho, Thibaut, tá? Ele vai fazer 6 anos. Eu tô aqui no Paraíba Mall, que é um shopping novo aqui em João Pessoa, e é aqui que eu fiz a carteira de identidade do meu filho, tá? Deixa eu aqui esconder os dados dele. Foi aqui que eu fiz a carteira de identidade brasileira dele, tá? Acabei de recuperar essa identidade e eu tô muito orgulhosa porque só faltava a carteira de identidade de Thibaut, a brasileira, né? Porque ele já tem a carteira de identidade francesa. Eu tô escondendo as informações, tá? Porque isso é muito pessoal, certo? Ele já tem a identidade francesa dele, tá? Porque ele é um cidadão francês. Tá? Ele tem a identidade dele agora brasileira, porque ele é um cidadão brasileiro. E ele tem a identidade dele também portuguesa, certo? Então, tem a identidade dele portuguesa porque ele também é um cidadão português, tá? Pela parte do pai. Pela parte da mãe, que sou eu, é a nacionalidade brasileira e a nacionalidade francesa. Pela parte do pai, a nacionalidade portuguesa, certo? Eu tive muitos relatos durante a minha vida de colegas meus, amigos meus, familiares meus que tinham descendente na família de italiano, de outras nacionalidades, e que os pais nunca se preocupou de tirar, sabe? E aí, uma vez eles adultos, eles queriam ter essa nacionalidade para poder ir para a Europa, estudar ou até viver, mudar de país, entendeu? Ter novas experiências. Mas, infelizmente, às vezes até queria tirar a nacionalidade para dar para os filhos, né? E aí, o que acontece? Os pais não fizeram isso, né? E aí, geralmente, as leis sempre mudam, como vocês sabem. Tem alguns países que você ainda recupera do bisavô, tem outros países que você só pode recuperar a partir do avô, e tem outros países que você só recupera se for do pai, eu imagino, entendeu? E aí o que acontece? Essas pessoas, elas se encontravam sem a nacionalidade deles, porque os pais, quando estavam juntos, ou os pais, quando eles estavam com os pais não cuidavam. Aí os avós, bisavós morriam, entendeu? E aí eles não tinham como recuperar essas documentações para poder provar que aquele bisavô, aquele avô, entendeu? Aquela avó, ou até mesmo aquele pai, era estrangeiro, né, de tal nacionalidade. E aí terminava a pessoa ficando sem ter esse direito, né, de ser um cidadão de um outro país. Que isso, gente, vamos e convenhamos, ajuda muito, entendeu? Porque a gente não sabe o dia de amanhã. Pro meu filho, eu tirei logo tudo. Ele bebezinho, já fui no consulado brasileiro. Ele já nasceu francês, né? Porque como eu sou francesa, ele já saiu da maternidade francês, certo? E não é porque ele nasceu na França que ele sai da maternidade francês, não. Ele saiu com a nacionalidade francesa porque a mãe dele é francesa, entendeu? O irmão dele, por exemplo, que é o pai e a mãe portuguesa, o irmão dele, né? O meio-irmão dele saiu da maternidade como cidadão português. Ele não saiu com a nacionalidade francesa, mesmo ele ter nascido na França. E ele só pode, o irmão dele português, só pode, hoje está com 13 anos, só pode pedir a nacionalidade francesa quando ele completar 18 anos, tá? Ele só pode fazer o pedido da nacionalidade francesa quando ele completar 18 anos. Aí eu me informei antes de vir para o Brasil, porque o pai dele queria saber, né? José queria saber. Então, para você ver que não é porque certos países, quando você nasce num país, você tem um direito do solo, que eles chamam, né? A nacionalidade do solo. Mas outros países, como no caso a França, não tem o direito do solo, tá? Você nasceu na França. Se seu pai ou sua mãe é francês, você é francês, ok. Mas se seus pais são estrangeiros, você sai com a nacionalidade dos seus pais. Você não sai como cidadão francês, tá? Então o Thibaut, ele já saiu da maternidade com a certidão de nascimento dele francesa, porque a mãe dele, que sou eu, sou francesa, tá? E uma vez que ele saiu da maternidade comigo,
Quando tinha mais ou menos uns 3 meses, eu consegui, porque eu fiz, o meu caso, o meu parto foi uma cesariana, então eu tive que me recuperar um pouco. Então eu só consegui caminhar direitinho tal, lá para os 3 meses de idade dele. E aí no 3º mês de idade dele, o que eu fiz? Eu fui com ele para o consulado português para tirar a nacionalidade dele portuguesa e fui com ele também no consulado brasileiro para tirar a nacionalidade dele brasileira, tá? Então eu saí da França já com a certidão de nascimento de Thibaut brasileira feita pelo consulado. Aí eu cheguei aqui em João Pessoa e eu fui no cartório com essa certidão do consulado e aí o cartório daqui de João Pessoa deu uma certidão para ele. E com essa certidão de nascimento que o cartório de João Pessoa deu, eu vim tirar a identidade brasileira de Thibaut. Que é isso, né? Então eu acho assim, para as mães, tá? De filhos que têm origens estrangeiras, que no caso é o meu filho, né? Que a origem dele estrangeira é o português, né? Que é o pai. Então eu acho muito válido vocês, desde que uma criança nasce, de resolver essas papeladas. Sabe por quê? Porque, olha, para morrer só basta estar vivo. Então eu posso sair agora desse shopping e ter um acidente, gente. Tá entendendo? Aí, vamos lá. Aí José não se preocupa de tirar as documentações de Thibaut por alguma razão, aí não tira a nacionalidade brasileira de Thibaut por alguma razão, aí pronto, aí com o tempo, os anos passando, meus documentos que José tinha com ele, de repente se perde tudo. Aí como é que Thibaut, quando tiver adulto, ia conseguir provar que ele também era um cidadão brasileiro? Porque a mãe dele era brasileira. Tu tá entendendo? Então assim, gente, eu acho que é nossa responsabilidade de mãe e de pais, né, parentes, de fazer a documentação dos nossos filhos, principalmente se eles são cidadãos de vários países, que é o caso do meu. O meu é cidadão de 3 países, né? Trabalhei bem, né, gente? Mas o que eu quis dar pro meu filho, tudo que eu não pude ter para mim, né? Então, assim, o que eu puder dar eu quero dar pro meu filho uma vida melhor do que a minha. Então, eu tenho 2 nacionalidades, meu filho tem 3. Então, eu já tô já tô fazendo as coisas direitinho para ele, entendeu? Então, é isso, sabe? E isso aqui vai servir para meus netos, gente, e para meus bisnetos. Porque Thibaut, quando casar, certo? Ele vai ter filhos, e os filhos dele já vai sair, já vai nascer os filhos dele com as 3 nacionalidades. Entendeu? E se por acaso Thibaut casar com uma estrangeira, vamos lá, com uma americana, a criança vai sair com 4 nacionalidades, segundo a lei dos Estados Unidos. Porque eu não sei se a lei dos Estados Unidos permite um cidadão americano ter 4 nacionalidades. A lei francesa e a lei portuguesa permite, entendeu? Dos cidadãos, tanto portugueses como cidadãos franceses, de ter várias nacionalidades, entendeu? Então, por isso que Thibaut tem 3 nacionalidades, né? Primeiro porque ele é cidadão de 3 países devido aos pais, e também porque o país permite isso. Dito isso, gente, eu dou um exemplo para vocês que, por exemplo, na Alemanha, certo? A Alemanha e a China são 2 exemplos de países. Eu tenho uma amiga minha que ela é casada com um chinês, certo? E ela não pode, se ela quiser a nacionalidade chinesa para os filhos dela, ela tem que abrir, ela não pode dar a brasileira, por exemplo. Então, assim, o pai, né, ela ficou assim muito pensativa, que ela disse, gente, se eu quiser que os meus filhos tenham direito à nacionalidade chinesa, eles não vão poder ter a brasileira. Então, ela está nessa questão de consciência. Será que vale tão a pena ter a nacionalidade chinesa e abrir mão da brasileira? Porque assim, é a regra da China, tá? E é a regra do país, entendeu? E a mesma coisa é com a Alemanha, por exemplo. Até um dia desse, né, eu tenho um amigo meu, por exemplo, que ele tá lá como enfermeiro, e assim que ele chegou, que foi há 2 anos atrás, a lei ainda era a lei que existia, né, até 2 anos atrás, e aí ele foi se informar na prefeitura com quanto tempo ele, uma vez que ele estivesse na Alemanha, com quanto tempo ele podia pedir dar entrada na nacionalidade alemã. Aí a prefeitura explicou para ele que a partir de 5 anos no solo, morando no solo e comprovando emprego e tudo mais, ele poderia pedir a nacionalidade alemã. Portanto, a funcionária da prefeitura explicou, a alemã explicou bem direitinho para ele que, uma vez que ele pedisse a nacionalidade alemã, isso não dá para ele
o direito, né, de receber a nacionalidade alemã, porque a Alemanha dá se quiser. Tá? Você tem o direito de fazer o pedido, isso é fato. Mas a Alemanha não tem a obrigação, o dever de lhe dar a nacionalidade. Ela lhe dá a nacionalidade se ela considerar você um cidadão alemão, de acordo com o seu currículo, de acordo com suas documentações, de acordo com o que você vai responder na entrevista. Então, tudo isso faz com que o país decida se você se eles lhe consideram um cidadão daquele país ou não. E aí eles dão ou não a nacionalidade do país. Não é porque você pediu que você vai ter, tá? Eu digo isso porque muita gente acha isso e não é. Tem muita gente que faz o pedido e é recusado, entendeu? Porque a França ou a Alemanha ou Portugal considera que você não tem o perfil de um cidadão daquele país, entendeu? E aí é isso, certo? Então, esse meu amigo, ele se informou, aí ela explicou isso para ele. Eu disse, olha, segundo as leis atuais, se você der entrada, entendeu? Que é o seu direito de fazer o pedido da nacionalidade alemã, o que acontece é, se a gente lhe der a nacionalidade alemã, porque a gente não é obrigado a lhe dar, mas se a gente lhe der a nacionalidade alemã, certo? O senhor vai ter que decidir se o senhor fica com a alemã ou se o senhor fica com a sua brasileira. Aí ele disse, como assim? Eu não posso ficar com as duas? Ele disse, não, porque a lei atual da Alemanha não permite isso. O senhor tem que ser o cidadão alemão, entendeu? Ou o senhor continua sendo o cidadão brasileiro. Mas o senhor não pode ter as duas, tá? Isso eram as regras da Alemanha até 2, 3 anos atrás. Só que agora mudou a lei, a lei mudou agora faz mais ou menos uns 8 meses, eu acho. Ele tá super feliz, porque a lei agora mudou. E na Alemanha você pode guardar a sua nacionalidade se você é de um outro país, entendeu? Então ele pode agora, quando ele for dar 2 anos, porque ainda falta 2 anos para ele fazer 5 anos no solo alemão. Daqui a 2 anos ele vai dar entrada na nacionalidade dele, e lógico que ele tem um perfil maravilhoso, então com certeza a Alemanha vai dar essa nacionalidade para ele. E aí o que acontece? Uma vez que ele receber essa nacionalidade, ele vai poder guardar dele brasileiro, então ele vai ser como eu, ele vai ter a dupla nacionalidade, entendeu? E isso é muito válido, tá entendendo? Porque a gente não sabe o dia da manhã, e lá, se ele um dia se casar, ele vai poder dar essas 2 nacionalidades pro marido dele, se o marido dele for de outro país, entendeu? É isso, né, gente? E por isso que eu digo pra vocês que é muito importante. E outra coisa, gente, isso aqui ajuda tanto. Vocês, olha, eu vou dizer uma coisa assim, que é um super conforto ter 3 nacionalidades. Por exemplo, eu quando venho para o Brasil, né, eu sou cidadã brasileira, Thibaut é cidadão brasileiro, então a gente não precisa enfrentar aquela fila enorme que tem de estrangeiros para poder mostrar o passaporte para a alfândega brasileira, entendeu? A gente passa naquele corredor dos brasileiros, entendeu? Porque não tem fila nenhuma. A mesma coisa porque eu digo, a fila de estrangeiros, gente, vocês não têm noção, quer dizer, eu acho que vocês devem ter porque vocês viajam, os que viajam devem ter noção. Menina, é uma coisa de 400 pessoas, entendeu? 400 pessoas, 500 pessoas na fila, entendeu? Então, assim, do mesmo jeito em Portugal. Em Portugal tem a fila dos estrangeiros e tem a fila dos cidadãos portugueses, entendeu? E cidadãos europeus. E aí eu passo com o Thibaut naquele corredor de cidadão europeu e português. Porque Thibaut, ele é português e também francês, ou seja, ele é europeu de 2 países, e eu sou europeia da França, entendeu? Porque eu tenho a nacionalidade francesa. Então eu passo no corredor dos europeus e dos cidadãos portugueses. Porque eu digo para você que em Portugal, menina, a fila é enorme de estrangeiro, entendeu? E a mesma coisa acontece com a França. É outro país que tem muitos voos para Paris, entendeu? Eu moro em Paris, então tem é muito voo todos os dias, todas as horas. E olha, a fila de estrangeiro é um absurdo, entendeu? Só o fato de eu passar naquele corredor dos franceses e dos europeus, para mim aquilo ali já tá válido isso aqui, viu? Porque Paris é coisa assim eu me lembro na época que eu era apenas brasileira, né, que eu não tinha ainda a nacionalidade francesa, gente, eu ficava horas e horas ali esperando chegar a minha vez para poder apresentar o passaporte brasileiro, o pessoal carimbar e eu ir embora para pegar minha mala e ir para casa.
Então, assim, é um saco, não vou mentir pra você. Agora, você imagine isso com uma criança de 5 anos ou com uma criança bebê. Tu tá entendendo? Então, isso aqui, gente, só pelo aeroporto já vale 1000 vezes, entendeu? Então, é isso que eu digo pra vocês. Eu acho isso muito válido. Se você tem filhos, tá entendendo? Que pode ter uma dupla nacionalidade, ou até 3 nacionalidades, ou até mais nacionalidade, que vocês querem guardar todas elas, porque você não sabe o dia de amanhã, você não sabe pra onde seu filho vai decidir viver um dia, entendeu? Então, por isso que eu digo, é super válido, entendeu? Porque tem muita gente que tem descendências de outros países e não consegue, sabe, gente? Não consegue porque o avô já morreu, o bisavô já morreu, os pais já morreram, a mãe ou o pai já morreu e não tem como provar, entendeu? Não tem como achar essa documentação para provar essa nacionalidade, esse direito de ser cidadão devido ao avó, devido ao avô, bisavô, a bisavó, ou devido até ao pai ou a mãe, entendeu? E as pessoas deixam de não ter essa nacionalidade por causa disso, entendeu? Por isso que eu acho super válido. Então, gente, eu vou terminar por aqui, porque eu preciso ir, mas eu vou terminar esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham entendido a minha mensagem. Eu espero muito para as mães de crianças que têm descendências de outras origens, que faça logo as documentações. A gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe o que é que nosso filho vai se tornar, entendeu? Pode se tornar um diplomata, pode se tornar médico sem fronteira e assim, ter várias nacionalidades já pode ajudar no emprego, até arrumar um emprego melhor, até ganhar mais, devido ao fato de ser cidadão de vários países, entendeu? Então, por isso que eu digo para vocês, entendeu? Não deixe de pensar nisso, que a gente não sabe o dia da manhã dos nossos filhos e nem o nosso, entendeu? Porque para morrer só basta estar vivo. Por exemplo, se eu sair ali, eu posso ter um acidente, e aí, como é? Tá entendendo? Então, assim, tem que fazer, gente. Eu fiz com 3 meses de idade as nacionalidades do meu filho, tô super feliz, só faltava a identidade brasileira, tô com ela em mãos, tô agora tranquila, entendeu? E é isso. Dito isso, espero que vocês tenham entendido o que eu quis passar como mensagem, certo? Não esqueça de se inscrever no canal, tá certo? E de ativar as notificações e de me seguir nas minhas redes sociais, tá certo? Tchau, até o próximo vídeo.